Você quer começar a aplicar mais programação funcional nos seus projetos, mas toda vez que você tem um algoritmo para escrever, você só consegue pensar numa solução procedural? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Nele eu vou te ajudar a pensar mais na forma funcional de escrever código e como converter um código procedural para utilizar programação funcional. Eu vou te mostrar que mesmo quando você tem estruturas de dados convencionais como matrizes e vetores, é possível aplicar esses conceitos de programação funcional que a gente tem visto nas aulas anteriores, especificamente lambdas, interfaces funcionais e streams em Java. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Manuel Campos e vamos lá para uma aula totalmente prática. Eu vou usar como exemplo uma matriz que a gente vai utilizar para armazenar o preço de diferentes assentos em um teatro. A gente poderia considerar que as fileiras mais à frente e mais ao meio poderiam ter um valor superior do que as fileiras mais ao fundo e mais nas laterais. Então assim faz todo sentido a gente ter uma matriz onde eu posso dar diferentes valores ali para os diferentes assentos dependendo da posição. Mas no nosso caso eu vou só definir esses valores de forma aleatória. E para isso eu vou utilizar um for tradicional, pois essa é uma das maneiras mais simples de a gente resolver esse problema. Então nem tudo eu tenho que aplicar programação funcional. Então vamos lá. Eu criei uma classe Java aqui, que pode ter qualquer nome que você quiser, e nesse caso ela não precisa estender nenhuma outra classe como a gente tinha feito nas aulas anteriores. Para esse nosso exemplo, eu vou definir uma matriz para armazenar os valores de cada assento do teatro. E eu vou colocar essa matriz como inteira por simplificação. Eu vou chamar ela de teatro mesmo e eu vou inicializar essa matriz dizendo quantas linhas eu quero e quantas colunas, qualquer valor aí que você queira. E eu vou incluir um construtor e um método main e chamar esse construtor aqui no main. E agora eu vou criar uma função que vai preencher essa matriz com valores aleatórios representando o preço de cada um dos assentos. E a forma mais fácil de fazer isso é usando um for tradicional, porque nem tudo precisa ser resolvido com programação funcional. Então eu vou pegar aqui a minha variável teatro e vou aqui no IntelliJ digitar for i e ele vai criar um for tradicional para percorrer as linhas dessa matriz. E se eu pegar aqui o teatro na linha i e colocar .for i novamente, eu vou conseguir percorrer as colunas daquela linha. E aí eu vou só alterar essa variável para j, e aqui eu consigo fazer teatro na posição ij receber um valor aleatório usando a função math.random. Só que o random, ele me retorna um valor entre 0 e 1. Para eu converter esse valor para uma escala entre 0 e 100, basta eu multiplicar isso aqui por 100. Só que eu quero que o valor mínimo de cada ingresso, de cada assento, seja de R$50. Então eu somo 50 aqui. Mas como o meu teatro é uma matriz de inteiros, eu vou converter isso aqui para int, vou arrancar fora as casas decimais, fazendo um cast, e assim a gente tem somente valores inteiros. E agora basta eu chamar esse método aqui dentro do construtor, mas por enquanto a gente não vai ver resultado nenhum. Então vamos criar um método para imprimir essa matriz para mim, e aí eu vou chamar o método aqui diretamente. Eu sei que ele não existe, mas o IntelliJ vai criar para mim. Quando eu pressionar Alt Enter em cima do método, tem a opção aqui de criar, e ele já criou o método do jeito que tem que ser. Só que para imprimir essa matriz, nós vamos repensar a estrutura dela. A gente sabe que aquela matriz ela é bidimensional, então ela tem linhas e colunas. Mas eu posso pensar a matriz simplesmente como um vetor onde cada posição contém outro vetor. E assim eu consigo fazer um for each para imprimir os elementos da matriz. Então vamos lá. Aqui no IntelliJ eu vou digitar teatro.for, que aí ele já inclui um for each para mim. E a variável eu vou chamar de linha. Linha é um vetor que contém os valores de uma determinada linha da matriz. E a partir do linha, eu consigo fazer a mesma coisa. E com isso eu vou percorrer as colunas daquela linha. E eu vou chamar essa variável de valor coluna. Então eu vou mandar imprimir colocando valor call.south, que é para imprimir com um printf. E assim a gente não vai pular a linha. Então como o meu valor é inteiro, eu vou colocar um %d aqui, um espaço,
mas eu vou dizer que eu quero imprimir esse valor com 5 dígitos, e assim os meus valores vão ficar alinhados. E aí depois que eu imprimir uma linha inteira, fora do primeiro loop, eu quebro a linha. Então agora se a gente executar, eu vou ver a minha matriz com os valores organizados aí. Então esses são os valores que ele gerou aleatoriamente, que representam o preço de cada assento. Mas até aqui talvez não tenha nenhuma novidade. Mas vamos avançar que a gente chega lá. Então imagina agora que eu preciso contar o total de assentos que tenha um valor menor ou igual a R$80. E para isso a gente vai criar um método semelhante ao que a gente acabou de fazer. Então eu vou copiar esse método imprimir aqui e vou renomear para contar. Só que ele vai me devolver um número inteiro dizendo quantos assentos ele encontrou que tenham um preço menor do que R$80. E vamos lá iniciar do modo tradicional. Vou declarar uma variável aqui total, que eu vou inicializar com 0. Aqui eu não vou ter esses prints. E a única coisa que eu vou fazer é verificar se o valor da coluna é menor do que 80. Se sim, eu faço total mais. E por fim, eu retorno o total. Como eu tinha dito menor ou igual, deixa eu colocar o igual aqui. E vamos lá chamar o nosso método, só que eu vou colocar ele dentro de um print. E vamos chamar o nosso método contar aqui. E executando esse código, a gente tem um total de 18 assentos com valores menores ou iguais a R$80. E como os valores são gerados aleatoriamente, cada vez que eu executar, eu posso ter um resultado diferente. Então todo o código que a gente escreveu até agora, ele segue esse paradigma procedural, paradigma estruturado. Agora imagina que você precisa contar assentos com outros valores. Uma coisa que você poderia fazer é passar esse 80 por parâmetro. E assim você não teria que duplicar todo esse código dessa função contar. Apesar disso funcionar, não é muito flexível. Por quê? Porque aqui a condição vai ficar fixa, que é menor ou igual. Então imagina que você quisesse outras situações, outras condições. Uma hora você quer usar menor, outra hora você quer menor igual ou maior, ou qualquer outra condição que você queira para o valor de cada assento. Então simplesmente passar o valor do assento como um número inteiro por parâmetro para o método contar não vai resolver isso. Como a contagem deve ser feita, é um comportamento, não é um valor. Se você estivesse simplesmente passando o 80 por parâmetro, você estaria passando um valor, mas aí a gente tem essa limitação que eu acabei de falar. E com programação funcional, a gente pode passar comportamentos por parâmetro. E em Java, esses comportamentos são as interfaces funcionais, que a gente tem uma aula específica sobre esse assunto aqui no canal. A gente já vem usando muito essas interfaces funcionais com streams e lambdas. Mas interfaces funcionais não são exclusivas de streams. Existe todo um mundo além dos streams. Mesmo esse nosso código sendo um código procedural, a gente consegue passar interfaces funcionais por parâmetro. E isso é uma forma da gente começar a introduzir programação funcional nesse nosso código estruturado e assim evitar a duplicação de código, além de tornar o nosso código muito mais flexível. O comportamento que a gente vai passar para o método de contagem, ele é uma condição. E na aula sobre interfaces funcionais, a gente aprendeu que uma condição é um predicate. Então, toda vez que você precisar passar um comportamento por parâmetro, você precisa entender que aquilo vai ser uma função. E essa função, ela vai ter uma determinada assinatura que você vai definir. Ela vai receber algum parâmetro ou nenhum, e ela pode devolver algum resultado ou nenhum. A partir dessa identificação que você precisa fazer, você vai associar essa assinatura dessa função que você vai passar com alguma interface funcional que a gente tenha. Isso tudo está muito explicado lá no vídeo sobre interfaces funcionais. Então, se você não assistiu, a gente tem uma playlist inteira aqui do curso, que o link está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá fazer essa alteração. O que eu quero é passar esse comportamento por parâmetro, que é uma condição. E uma condição é um predicate, um predicado. Um predicado é uma função que vai receber algum valor e vai devolver um boolean, porque toda condição devolve um boolean. O valor do nosso caso é o valor de um determinado assento, que é inteiro. Então o meu predicado ele vai receber um valor inteiro e vai devolver um boolean.
E aqui na minha função contar, o que eu preciso fazer é dizer que eu vou receber um predicado desse tipo. Eu poderia fazer isso aqui na mão, dizendo que eu vou receber um predicado, mas a gente não consegue usar tipos primitivos com generics. Aqui o predicado ele é uma interface funcional genérica. Eu preciso usar a classe Boxed correspondente, que é o integer. Usar tipos primitivos com generics em Java ainda não é possível. E aqui eu dou um nome para o meu parâmetro, que eu poderia chamar de predicate ou eu prefiro chamar de condição. Mas sabe qual que é o melhor de tudo? Eu não preciso fazer isso na mão. Eu posso vir aqui, selecionar a minha condição, botão direito, refatorar e escolher a opção introduzir parâmetro funcional. E aí ele me dá opções de quais interfaces funcionais eu poderia utilizar. E olha a maravilha aqui, ó. Tem o predicate aqui na lista, ou até mesmo um int predicate, que é um predicado especializado que já vai trabalhar com inteiros. Ele vai te mostrar aqui opções que são compatíveis com essa função contar, de acordo com o código aqui que eu selecionei. Eu vou selecionar o predicate mesmo, que é o que a gente está habituado a usar. E aí ele abre essa janela, me pede qual que é o nome do parâmetro que eu quero, eu vou chamar de condição, e basta pressionar Enter e olha a maravilha aqui, ó. Ele faz toda a alteração para mim. Só que não só isso. Como a gente tinha chamado a função contar aqui, ó, ele inclusive altera a chamada da função. Aqui ele só colocou um nome estranho para o parâmetro da expressão lambda que ele criou, mas eu vou clicar aqui no parâmetro, pressionar Shift F6 e apagar aqui esse 1 e fica muito melhor dessa forma. Então ele extraiu a condição para dentro de uma expressão lambda automaticamente e chamou o predicado aqui dentro. E para a gente chamar um predicado, a gente usa o método test passando um determinado valor. Como esse predicado é um predicado de inteiro, a função test vai receber um valor inteiro, precisa receber um valor inteiro. E esse valor é o valor atual da coluna. Então, quando o teste for chamado, o que vai acontecer é que ele vai executar essa expressão lambda aqui e o valor coluna vai ser o valor atual, da coluna atual. E aí ele verifica se esse valor é menor ou igual a 80. Se for, então ele entra nesse if aqui e executa essa operação somando mais um aqui no total. Mas isso tudo aqui, esses detalhes a gente viu lá na aula de interfaces funcionais. E agora, se eu executar esse código, o funcionamento é o mesmo, só que agora eu consigo vir aqui, copiar esse print e alterar. Por exemplo, agora eu quero todos os acentos que os valores sejam maiores que R$100. Então eu só troco a minha condição aqui. E aqui sim eu tenho 32 acentos com valores maiores do que R$100. Se eu quiser, por exemplo, ver acentos menores que 50, a gente vai ver que não tem nenhum, porque na inicialização da matriz, a gente somou mais 50 justamente para que o valor mínimo seja R$50. Então, só para confirmar, eu coloquei esse outro print aqui, que verifica se é menor que 50. E aí vamos executar, a gente vai ver que não tem nenhum valor menor do que 50. A gente pode executar aí quantas vezes forem, que a gente não vai ter nenhum acento menor do que R$50. Então, agora sim, esse nosso método contar, ele aplica um pouco de programação funcional pelo fato da gente estar passando uma função, um comportamento por parâmetro. Mas a grande parte do código ainda é estruturado. Para a gente tornar esse código totalmente funcional, a gente pode recorrer ao método flatMap do tipo stream, que a gente viu na aula anterior. Então vamos lá refatorar esse código para a gente obter esse resultado. Eu acho que vai dar menos trabalho eu apagar isso aqui tudo e reescrever. Então vamos lá. Eu já vou colocar um return aqui direto, onde eu vou pegar o teatro. E a primeira coisa que você poderia imaginar é que eu posso fazer um ponto string aqui. Mas esse método ele não existe em vetores e matrizes. Ele só existe em collections, listas, conjuntos, mapas. Só que aqui no IntelliJ, se você digitar .string em um vetor, ele vai chamar o método arrays.string e vai criar um string para você. E aí, para isso funcionar, você tem que pensar numa matriz como um vetor de vetores, ou seja, um vetor onde cada elemento contém outro vetor, que foi o que a gente fez lá no método imprimir. Então aqui, quando eu fizer um string sobre o teatro, o que eu vou estar acessando são as linhas individuais do teatro.
e cada linha vai ter várias posições. Mas eu não quero a linha inteira, eu quero cada posição dentro de cada linha. E é para isso que a gente usa o Flat Map. Você recebe uma linha toda e você vai extrair de dentro da linha os valores individuais. Então vamos lá colocar um Flat Map. E a gente viu na aula anterior que esse método deve receber uma função e essa função ela vai ter um parâmetro que recebe um elemento de dentro da tua fonte de dados, que é o nosso teatro, e você precisa devolver uma string contendo os elementos individuais dentro desse elemento que essa função recebeu. Ou seja, a função vai receber uma linha e você precisa devolver um string contendo os elementos dessa linha. E observa aqui, ó, na assinatura do Flat Map, aqui ele está me mostrando que eu preciso exatamente passar uma função que recebe um vetor de inteiros e ela deve devolver um string de qualquer coisa, porque o tipo do dado que vai ser devolvido pelo Flat Map ou pelo Map é você que escolhe. No nosso caso, a gente vai devolver um string de inteiro. Então aqui eu receberia a linha, e aí eu vou criar uma expressão lambda aqui, que a partir da linha devolveria um string. Mas a linha, lembra, é um vetor. Se a gente chamar aqui e tentar usar .string, a gente sabe que não existe, mas o IntelliJ vai chamar o método string a partir da classe arrays e fazer isso funcionar. Mas qual que é o problema? Quando eu tento fazer isso, ele já dá erro aqui. E esse erro ele é meio obscuro. Qual que é o problema que acontece? A minha linha ela é um vetor de int, que é um tipo primitivo. Mas o que a função que eu estou passando aqui no Flat Map deve devolver é um string, que é um objeto genérico. Percebe aqui o menor maior. E como eu já falei, em Java ainda não é possível utilizar tipos primitivos com generics. Então eu não consigo criar um string de int. Eu só posso criar um string de integer, que é a classe referente ao tipo primitivo int. E exatamente por isso, a gente tem que usar um Flat Map to int, que ele resolve esse problema para a gente. O único detalhe aqui é que eu posso trocar essa expressão lambda aqui por uma referência de método, porque eu não estou alterando de fato os elementos. Eu vou pegar os valores do jeito que eu recebi e vou devolver esses valores sem fazer alteração no conteúdo. Então eu posso dar um Alt Enter aqui e mandar substituir por uma referência de método. Então com o Flat Map, você tinha inicialmente uma matriz bidimensional. Então, se por exemplo você tiver uma matriz, no nosso caso aqui, que é 10 por 6, eu vou ter 60 elementos. Com o Flat Map, eu vou ter um vetor no final. Seria essa a ideia, de você não ter mais uma matriz bidimensional, mas um vetor unidimensional que tem 60 elementos ali. Então você achata os elementos da matriz, criando uma estrutura unidimensional. E agora eu consigo fazer um filter aqui para aplicar uma determinada condição. E o que o filter espera? Um predicate. Em geral, o que a gente tem feito é criar uma expressão lambda para passar para o filter. Mas aqui no contar, eu já recebo um predicate por parâmetro. Então basta eu pegar esse parâmetro condição e passar aqui para o filter. E no final, basta eu colocar um count, que eu vou descobrir quantos elementos tem. Quantos elementos tem que atendem essa condição que eu passei aqui. E aqui ele está reclamando porque como eu usei um Flat Map to int, aqui ele está me exigindo que eu passe um int predicate, como a gente tinha visto anteriormente. Então eu vou colocar aqui um int, vou tirar o integer daqui e Alt Enter para fazer o devido import. E agora o último problema é que o count ele me devolve um long, mas o nosso método aqui está devolvendo um int. Então eu vou só trocar aqui por long e está resolvido. E assim eu não preciso mexer em absolutamente nada aqui nas chamadas dos métodos. Quando eu executar, o código continua funcionando. E agora o nosso código está mais sucinto e a gente não está causando mutabilidade. A gente não tem uma variável total que está sendo alterada dentro de um loop estruturado. Então esse nosso código ele é menos suscetível a bugs. E aí, o que achou? Quando eu falei na aula anterior sobre os poderes do Flat Map, é porque esse método ele é realmente incrível. Mas como você viu, à medida que a gente vai avançando,
Existem muitos pequenos detalhes que você precisa entender, como aí o uso de generics e algumas variações de interfaces funcionais, como o int predicate, e de métodos como o flat map to int. E como o Java é uma linguagem fortemente tipada, a gente vai esbarrar em alguns momentos com tipos inconsistentes, como foi o caso entre o count, que devolve um long, e o nosso método contar, que estava devolvendo um int. Apesar disso dificultar um pouco para quem está iniciando em programação funcional com Java, essas verificações de tipo garantem que a gente vai escrever um código correto. Você tem o compilador como aliado para que você escreva um código que realmente vai funcionar. Então por esse vídeo é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido essa aula. Caso ainda não esteja acompanhando o curso de Programação Funcional, eu deixei o link da playlist na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora me conta aí nos comentários. Conseguiu abrir um pouco a mente de como você vai escrever os seus algoritmos, fazendo cada vez mais uso de programação funcional? Consegue perceber como o nosso código ele ficou mais sucinto e expressivo? Ficou com alguma dúvida? Não deixe de postar aí nos comentários também, que eu vou adorar responder. E a gente se vê numa próxima aula.